sobre os meus olhos te darei conselho, diz a palavra do Senhor, diz o Salmo, aleluia, Salmo 32, né? Salmo 32, versículo 8, são essas palavras, mas nós hoje vamos abrir a nossa Bíblia, aleluias, lá no livro de Marcos, livro de Marcos, aleluias, abra no livro de Marcos, e depois, o que nós vamos falar hoje está no livro de Marcos, capítulo, logo no início, né? Capítulo 3, e deixa marcado em Mateus capítulo 10, tá? Glória a Deus. Lá em Mateus, deixa marcadinho, porque nós vamos falar inicialmente no livro de Marcos, capítulo 3, depois nós vamos dar uma folheada, tá? Lá em Mateus, no capítulo 10, ok? Se quiser colocar aqui, né? Hoje eu coloquei um pouquinho, afastei a televisão aqui, porque assim fica melhor também para a gente visualizar, né? Amém? Então vamos ver aqui o que diz, inicialmente, a pregação de hoje, irmãos, tá? Eu vou estar me baseando aqui numa palavra que o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração, tá? Por que Judas foi escolhido por Jesus para ser discípulo? Você já imaginou isso? Jesus ele não é Deus, ele não tem o dom de discernimento, vamos dizer aqui, se tratando de igreja, tá? De ministério. Ele não tem o dom de revelação, de visão, ele não conhece, né, o dia de amanhã. E por que ele escolhe Judas para ser o seu discípulo? Se fosse no meu ministério, conforme hoje, né, sabendo que uma pessoa tem problemas com dinheiro, problema de infidelidade, a gente ia treinar aquela pessoa até que desse prova, né, mostrasse realmente idoneidade. Mas Jesus chamou Judas sem requerer, né? Ou sem, como é que fala? As pessoas fazem entrevista sem o entrevistar, sem nada. Vem, você é um escolhido, você vai me seguir, você vai ser o meu discípulo. E a graça é que Jesus passou uma noite toda no monte, orando, pedindo a Deus a revelação daqueles que seriam discípulos, aqueles que o Senhor Deus estaria escolhendo para colocar ao lado de Jesus, para Jesus disciplinar. Jesus sobe o monte, fica a noite toda orando, falando com Deus ali em comunhão. E quando Jesus desce do monte, irmãos, ele escolhe, tá, 12 homens para si. Na verdade, ele já tinha chamou Pedro, Tiago, João, né? Esses são os nomes mais conhecidos, né? Foram os primeiros, mas foram os homens mais próximos de Jesus, do ministério de Jesus, né? Então, ele já houvera sido chamado por Jesus, mas só que Jesus ainda foi ao monte, orou, buscou de Deus a revelação, e quando Jesus desce do monte,
aí ele nomeia definitivamente, tá? Vocês serão os meus discípulos, os 12 escolhidos. Eu vos escolho para que vocês sejam meus discípulos. Aonde quer que eu vá, vocês vão estar sempre junto comigo, comendo, bebendo, dormindo, evangelizando. Vocês serão enviados. Mas além desses 12, Jesus posteriormente, além desses 12 escolhidos, preste atenção, tá? Jesus escolheu esses 12 para si. Posteriormente ele haveria de chamar mais 58, porque ele enviou posteriormente, na segunda etapa, lá no livro de Lucas, ele enviou 70 discípulos. Aí nisso ele escolheu 12 e enviou 12. Mas agora, além dos 12 que foram, presta atenção, os 12 que foram escolhidos, nomeados, ele ainda chama mais 58. Só que entre esses 58 que foram chamados, eles se escandalizaram e se afastaram de Jesus, e Jesus permaneceu com os 12 discípulos. Mas agora, um desses 12 era um diabo. O próprio Jesus fala lá no livro de João que um de vós é um diabo, tá? Então, hoje nós vamos aqui desvendar esse mistério, o porquê que Jesus chamou Judas entre esses 12, ok? Vamos ver aqui de início Marcos capítulo 3, versículo 13. O que está escrito aí em negrito? A eleição dos 12, tá? A eleição dos 12. Pastor Quitéria, leia o primeiro versículo, ou deixa que eu leio. Você pode ler? Posso. Então pode ler para mim, por favor. E subiu ao monte e clamou e chamou a si os que ele quis, e vieram a ele. Tá, ele o quê? Presta atenção. Subiu ao monte. Subiu ao monte, tá? O próprio Senhor Jesus Cristo, ele teve o cuidado de subir ao monte. Por que ele sobe ao monte? Um lugar deserto, um lugar de comunhão com Deus, um lugar de determinação para o seu ministério, aonde ele precisava de ter uma intimidade, uma revelação forte, uma experiência forte com Deus, tá? Então ele subiu ao monte e chamou para si os que ele quis, e vieram eles. Então eles vieram. Jesus chamou aqueles que ele quis, que o Pai o designou. Próximo versículo. E nomeou 12 para que estivessem com ele e os mandasse a pregar. E o que? Ele nomeou quantos? 12. Judas estava ali, tá? Então, volta a dizer, o assunto de hoje é por que Jesus chamou Judas para o seu ministério. Vamos lá, continue. E para que tivessem o poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios. A Simão, a quem pôs o nome de Pedro, e a Tiago, filho de Zebedeu, Simão, a quem pôs o nome de Pedro. Por que Jesus colocou o nome desse Simão? O nome dele era Simão, tá? O nome dele era Simão. Mas Jesus chamou esse Simão e colocou logo o nome dele de Pedro. Por quê? Pedro é um nome grego, que quer dizer pedra ou rocha. E também em aramaico, Jesus o chamava de Cefa, porque em aramaico era a língua atual, naquele momento, era a língua falada.
Eles eram hebreus, mas passaram também a dominar o aramaico. E Jesus, tá? Os homens ali, eles falavam, se comunicavam em aramaico. Por isso que Jesus chamou também ele de Cefa. Agora Simão é um nome de origem, tá? Simeão. Lembra de Simeão, um dos filhos de Jacó? É derivado. Então esse Simão pescador foi chamado por Jesus, e Jesus coloca o nome dele de Cefa, de Pedro, rocha, tá? Por quê? Porque Jesus estava profetizando. Jesus estava profetizando na vida de Pedro segurança, amém? Amém. Confiança, liderança. Você é uma rocha, amém ou não amém? Amém. Jesus estava profetizando sobre a vida de Pedro. Presta atenção numa coisa: quando Pedro vacilava diante de Jesus, quando Pedro amedrontava diante de Jesus, Jesus chamava ele de Simão. Simão, Simão, hoje mesmo, Simão, você vai me negar, Simão, tá? Mas quando Pedro se colocava firme, quando esse Simão se posicionava, Jesus o mantinha o nome dele como Pedro, como Cefa, que quer dizer rocha, amém? Amém. O nome, irmãos, tem que haver influência, ou seja, tem significado. O teu nome tem um significado, tá? O meu nome tem um significado. José, ramos frutífero, tá bom, tá, ok? Alcântara é um nome árabe, quer dizer a ponte. Então cada nome, se você for ver, André, varonil ou vencedor, Wagner, guerreiro, tá? Então todos os nomes têm um significado. Por isso que Jesus mudou o nome de Simão, tá? Porque Simão, antes de se converter, ele era sanguíneo, mas ele tinha as suas como é que fala? Ele oscilava. Tinha um momento que ele oscilava. Então Jesus implantou, tá? Implantou na vida de Pedro, ministrou na vida de Pedro, tá? Pedra, rocha, firmeza. Você será firme no meu ministério, você será o cabeça, você será o líder desse ministério, amém? Apostolado, glória a Deus. Então André era irmão de Simão. André. Agora, posteriormente, Jesus também chama mais dois irmãos, que era João e Tiago. Esses, a palavra do Senhor diz, lá no livro de Mateus, que Jesus o chamou de Boanerges, filho do trovão. Esses dois seriam o maior. João e Tiago, Deus haveria de fazer uma obra na vida dele, uma obra grande. Eles haveriam de se destacar. Você vê que João, ele não foi para a ilha de Pátimo, ele nos trouxe a revelação do Apocalipse, amém? Amém. Então Jesus o chama de Boanerges, filhos do trovão, aleluia. Jesus destacou o nome daqueles homens, tá? Posteriormente, eles haveriam de ser também um destaque entre os demais discípulos, ok? Então continue aqui. Tiago, e a Tiago, filho de Zebedeu. Filho de Zebedeu. Quem mais? João, irmão de Tiago. João, irmão de Tiago. Aos quais pôs o nome de Boanerges. Aos quais pôs o nome de Boanerges. Existia dois Tiagos no apostolado. Presta atenção. Um era o irmão de João,
era o Boanerges, filho do trovão. Então esse era o Tiago maior e o outro seria o Tiago menor, tá? Dois Tiagos, o trovão e o Tiago menor. Continue. E o nome de Boanerges quer dizer o quê? Filhos do trovão. Filho do trovão. Agora sim. E a André, e a Filipe, e a Bartolomeu, e a Mateus, e a Tomé, e a Tiago, filho de Alfeu, e a Tadeu, e a Simão o Zelote. Tá. Agora, esse Tadeu, tá? Ele era também chamado por Judas, tá? Existiu também dois discípulos com o nome Judas. O Tadeu, apelidado Lebeu, lembra? Isso aí já está no livro de Marcos, tá? Apelidado Lebeu. Vamos ver aqui o 18. Deixa eu ler aqui. André e Filipe, e Bartolomeu e Mateus, e Tomé e Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu e Simão o Zelote, tá? Esse Tadeu aqui é o Judas. Agora, versículo 19, põe aí o 19. E a Judas Iscariotes, o que o entregou. Então esse daqui foi o que entregou, tá? Esse aqui é o que nós vamos hoje falar. Por que Jesus chamou esse Judas? Que haveria de o entregar, tá? Vamos ver aqui. Vamos deixar aqui os nomes dos discípulos. Vamos ver aqui. Mateus, capítulo 26. (26, 54) até o 56. Pastora, leia pra gente, por favor. Põe aqui, Paula, o Mateus 26, tá? 26. Quem vai ler é a pastora. 54, 55 e 56. Olha o porquê que Judas foi chamado para o ministério pastoral. Vai lá. Como, pois, se cumpririam as escrituras que dizem que assim convém que aconteça? Então disse Jesus à multidão: saístes como para um salteador, com espadas e varapaus para me prender? Todos os dias me assentava junto de vós, ensinando no templo, e não me prendeste. Mas tudo isso aconteceu para que se cumpram as escrituras dos profetas. Então todos os discípulos, deixando-o, fugiram. 56. Entenderam aí? Simples. É simples. Mas isso aí, irmãos, para nós é uma faculdade. É uma revelação que nós temos tido dentro da palavra de Deus. É algo que você muitas vezes lê e muitas vezes nós passamos por cima. Mas o Espírito Santo de Deus hoje nos traz a memória, nos fala claramente, nos desvenda. Às vezes a gente lê, volta a dizer, a gente lê e não entende. Por que Judas foi chamado? Para que o quê? Se cumprisse as escrituras dos profetas. Então volta lá onde fala claramente. Volta. Leia. Então Jesus disse à multidão: saístes como para um salteador, com espadas e varapaus para me prender? Todos os dias me assentava junto de vós, ensinando no templo, e não me prendeste. Vai. Mas tudo isso aconteceu para que se cumpram as escrituras dos profetas. Então todos os discípulos, deixando-o, fugiram. Agora ainda Salmo 41, versículo 9 e o 10. Esse eu tenho recitado aqui várias vezes, tá? Mas eu gostaria que você abrisse sua Bíblia no Salmo 41, 9 e 10. Olha as escrituras se cumprindo na vida de Jesus, no ministério de Jesus. Por isso que Judas foi chamado, porque haveria de se cumprir em Judas, pelo ministério de Jesus, tá? Esse fato aqui, olha, vamos lá, o que está escrito aí?
até o meu próprio amigo íntimo, em quem eu tanto confiava. Em quem eu tanto, amigo íntimo. Judas era amigo, apóstolo. Jesus não fala para Judas, amigo, aqui vieste. Até o meu próprio amigo íntimo, em quem eu tanto confiava, não confio mais. Que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Vai. Mas tu, Senhor, tem misericórdia de mim, levanta, para que eu lhes dê o pago. Isso aqui aconteceu no ministério de Jesus. Depois que acontece isso, depois que se confirma no ministério de Jesus, aí Judas vai ao monte, leva os soldados, os sacerdotes, prende a Jesus, tá? E para que se cumprisse a palavra do Senhor. Davi era o profeta de Deus, ele houvera profetizado a palavra do Senhor. Ele não falou isso aleatoriamente, mas ele estava falando isso acerca do Messias, que haveria traição. Judas traiu Jesus, Judas o entregou. Então Judas foi aquele homem em que a palavra do Senhor haveria de se cumprir. Amém ou não amém? Amém. Os críticos poderiam dizer assim, mas como assim? Deus então chama, levanta o Judas, cria Judas para fazer isso. Irmãos, tem assunto, tá? Que a gente não pode ficar muito querer, né? Ficar muito vasculhando. Você tem que saber uma coisa. Judas, tá? Ele foi chamado e Jesus sabia que Judas haveria de trair, tá? E ponto final. Aconteceu. Jesus falou assim, olha, para que a palavra do Senhor se cumprisse, para que as escrituras se cumprissem, tá? Então se cumpriu um homem chamado Judas, um dos discípulos do Senhor Jesus. Amém ou não amém? Amém. Então vamos ver aqui, vamos voltar agora lá no livro de Mateus, aonde eu pedi para vocês deixarem. Evangelho de Mateus 10? Mateus 10. Vamos ver lá. Alguns discípulos. 10, versículo 1. O que ele diz aí, pastora? Pode ler? Você está escrevendo? Então eu digo. Pode ler. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Aqui Jesus já tinha aqueles 12 ali com ele, tá? Aí ele começa a designar os 12, chamados. Aí ele chama, conversa com os discípulos e manda os discípulos ir em dois em dois. E ele nomeia os seus discípulos. Versículo 2. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são esses. O primeiro é quem? Simão. O Simão. Chamado Pedro. Chamado o quê? Chamado Pedro. O rocha, o pedra. Amém? Amém. Vamos ver aqui. E André, o seu irmão. André, aquele homem, né? Ele tinha um nome, André, varonil, vencedor. Mas André era aquele homem que não teve destaque. Mas ele teve a sua influência no ministério de Jesus. Varonil e o vencedor, permaneceu na presença de Deus, permaneceu em oração, orando no cenáculo com os outros discípulos. Glória a Deus. E seu irmão, tá? E André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu. E João, seu irmão. O Tiago, filho de Zebedeu, tá? E que nós vimos lá, apelidado como
Boa Nova, Boanerges. 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 Como é que é? Boanerges. Boanerges, obrigado, pastor. Tá? Que quer dizer filho do trovão. Esse, volta a dizer, eles eram maiores, tá? Se destacaram. Isso aí, pastor. Glória a Deus pela sua vida. Vamos lá? E João, seu irmão. Agora, 3. Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus. O Tomé não tem muita, assim, né? O que falar muito sobre Tomé, pesquisar sobre Tomé. Mas Tomé, vocês sabem que ele tinha um problema. Ele tinha dificuldade para acreditar, tá? Ele oscilou, ele duvidou. Todas as vezes que Tomé aparecia, era para colocar dúvida. Quando Tomé apareceu para conversar com Jesus, dialogar com Jesus acerca de Lázaro. Lázaro estava morto, estava enfermo, quase à morte. As irmãs mandaram chamar Jesus. Aí Jesus falou assim: eu vou lá para despertar, né? Aí Jesus falou, o Tomé falou: mas Senhor, nós saímos de lá e temos risco de ser apredejado, né? Aí aquela conversa em que o Tomé falou assim: então nós vamos lá. Jesus decidiu ir. Aí Tomé falou assim: então nós vamos lá para morrer com ele. Ele era negativo, ele tinha dúvida. Quando Jesus morre, ressuscita e começa a aparecer para os discípulos, Tomé não estava entre os 10. Judas havia morto, se suicidou, e tinha somente os 10. E Tomé estava ausente. Aí Jesus chega no meio dos discípulos, no cenáculo, estava ali, né? Com portas cerradas, fechadas, né? Aí Jesus aparece diante deles e fala: paz seja convosco. E assopra sobre os discípulos do seu espírito. Aí daqui a pouco, terminando aquilo, vem Jesus, some. Aí Tomé aparece. Aí o discípulo começa: Tomé, Jesus esteve aqui e falou conosco, comeu aqui conosco, né? Aí Tomé falou assim: eu não acredito não. Eu só acredito se eu colocar as mãos lá, né, nas suas chagas. 8 dias depois, Tomé estava ali presente. Os discípulos reunidos ali no cenáculo. Aí Jesus chega: paz seja convosco. Tomé, vem cá. Aí já chama Tomé e fala assim: Tomé, põe a mão aqui, põe a mão aqui, põe a mão aqui. Jesus estava, como é que fala? Ausente, tá? Pessoalmente falando, em corpo, mas ele se encontrava em espírito. A partir daquele momento, irmãos, não há mais barreira para o Espírito Santo de Deus, não há mais barreira para o Filho de Deus. Em todo canto, aonde nós estivermos, Jesus está junto conosco. Jesus está ouvindo as nossas vozes, as nossas orações, os nossos vacilos. Jesus está sempre conosco, 24 horas. Ele quer que você abra a sua boca e fale. Que você, se tiver dúvida, você busque, você fale no seu quarto, seja onde for, indo para o seu serviço, para o teu trabalho, andando para fazer algum tipo de compra, esteja orando, porque Jesus está vendo tudo que está acontecendo entre nós. Amém? Amém. 8 dias depois, Jesus aparece de novo e fala: Tomé, vem aqui, põe as tuas mãos aqui. E Tomé abaixou as guardas, dizendo: Senhor meu, Deus meu. E passou a crer definitivamente ali. Jesus quebrou no coração de Tomé a incredulidade. E aqui nós temos visto que Jesus também chama Mateus. Mateus ele era um cobrador de impostos.
Ele estava sentado, cobrando os impostos, tá? E Jesus passa e fala, vem. E ele larga tudo no ato e vai atrás de Jesus. Esse Mateus, o nome dele não era Mateus, o nome dele é Levi. Levi quer dizer, se não me falha a memória, pastor, associado. Ele era o terceiro filho de Jacó com Lia, associado. Porque todos os filhos de Lia, que Lia tinha, que Lia gerava para Jacó, Lia colocava o nome como um nome significativo. Amém? Associado. Quer dizer, eu estou dando o terceiro filho para o meu esposo. Desta vez, morará comigo. Aleluia. Que fala junto. Juntos. Junto. Porque o marido morará junto. Isso, mas outra tradução diz ser associado. Junto. Dessa vez o meu marido vai morar junto comigo. Dessa vez o meu marido vai estar mais presente em casa. Porque ele ficava mais presente na casa de sua irmã Raquel. Ele amava Raquel. Então, ele ficava mais na casa de Raquel do que na casa de Lia. Aí ela colocou o nome do filho dela, o terceiro nome de associado. Dessa vez ele vai morar comigo. Eu tenho 3 filhos. Eu estou dando 3 filhos para ele. Ele vai me amar. E ela colocou o nome dessa criança, tá? Com a esperança de ter o seu esposo junto da sua casa. Olha aí, irmão. Que coisa linda, né? Profetizando na vida do filho, né? Aí daqui a pouco ela tem o 4º filho. Aí ela fala assim, desta vez eu louvarei, aleluia. Desta vez eu louvarei ao Senhor, porque eu já estou dando o 4º filho para o meu marido. E Judá quer dizer louvor. E Judas é derivado de louvor, tá? Hoje nós temos visto aí que Judas, judeu, Judá, é tudo derivado de louvor, irmãos. Tem nada desse negócio de traição. Quem traiu, quem manchou o nome de Judá, judeu, Judas, foi aquele homem, foi o Judas, o traidor, ele que manchou esse nome, tá? Mas esse nome Judas, Judá, é uma bênção. Judeus é derivado. Amém ou não amém? Está dando para entender? Hã? Então Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, ele se encontrava assentado numa coletoria, cobrando imposto. E Tiago, filho de Alfeu, esse Tiago aqui era o Tiago menor. E Lebeu, apelidado de Tadeu, que também era considerado Judas, tá? Não o Judas Iscariotes, tá? Já houvera argumentado. Eu estou lendo aqui o número 3, terminou? Isso. E Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado de Tadeu, tá? Aonde fala aqui, e Simão, e Simão Zelote, e Judas Iscariote, aquele que o traiu. Quem é esse Simão? Existia também 2 Simãos, vamos lá, 2 Tiagos, 2 Judas, ok? Amém? É bom você pegar esses estudos para que você possa entender, lendo sempre os evangelhos, tá? As referências. Então você vai entender um pouco mais, tá? Então esse Simão aqui não era Simão Pedro, Simão o Zelote. O que quer dizer isso? Esse Simão Zelote, pastor, tá? Era aqueles que estavam pedindo, era aqueles que lutavam pela independência do seu país, era quase um partido Israel. Os Zelotes eram quase um partido político. Era um partido em que queria ver a libertação de Israel das mãos dos romanos. Ele lutava, tá?
Ele lutava para que isso viesse a acontecer. Então ele tinha zelo, zelote, Simão o zelote. E Jesus o chama, tá? Jesus o chama para que ele fosse discípulo. Mas Jesus não mudou o nome dele. Ele permaneceu ali como Simão o quê? Simão Zelote. Zelote. Amém? Glória a Deus. Entenderam hoje a palavra do Senhor? Amém. Tá? Irmãos, vale a pena você estar na casa do Senhor, porque você vem para louvar, engrandecer o nome do Senhor e aprender. Amém. Nós precisamos aprender, ler a Bíblia, entender os versículos, entender os assuntos bíblicos, porque isso aqui é que vai te dar razão, irmãos, na tua fé, para você permanecer, tá? Na presença do Senhor, sabedor, conhecedor da palavra do Senhor. Por que Judas foi chamado para o ministério? Para que a palavra do Senhor por boca dos profetas se cumprisse. As escrituras haveria de se cumprir. A palavra de Deus não volta para si vazia, tá? Então se cumpriu na vida de Jesus, se cumpriu, tá? Na vida de Judas, no ato de Judas. Judas traiu, tá? Então Judas foi o autor. Judas foi o autor, tá? Ele se encontrou ali dentro dessa profecia, ok? Vamos ficar de pé em nome de Jesus.